retorno do jovem príncipe. É alguém que pegou uma ideia, um argentino chamado A.G. Hummers, e ele escreveu como se o Pequeno Príncipe tivesse, depois do jovem, voltado à Terra. Eu li o livro. Não devia ter lido. Não devia ter lido. Ele não acrescenta nada e quebra muito da poesia do primeiro. Tá? Então o retorno não foi bom. Professor, o senhor coloca aí a Eva, deve ter sido pela Bíblia, a primeira pessoa que encontrou a serpente. O Adão não tinha encontrado a serpente, porque a serpente vai atrapalhar a vida da Eva e dar conselho a Eva e escuta. Então é o Pequeno Príncipe. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Em primeiro lugar, parabéns para o senhor. Eu sei que o senhor é caprichoso. Ontem eu comentava com o Paulo Conte sobre o senhor disse outro dia. O senhor estava desgastando o tempo para preparar o Pequeno Príncipe. Eu ainda falei para o Paulo Conte, não é possível, Paulo Conte. O Palu, com o conhecimento dele, ele vai gastar tanto tempo assim, eu já verifiquei que o senhor gastou mais do que eu pensei. Com certeza. Né? Eu fiz uma interpretação assim. Mas olhando então o que o senhor escreveu, na verdade o Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry se tornou o Pequeno Príncipe quando ele caiu no planeta. Ele é o Pequeno Príncipe. Quando ele caiu no Pequeno Planeta, ele se sente o Pequeno Príncipe. O piloto? Não. Não? Não, o piloto é a outra personagem que vai... Tá, mas ele veio, ele é o piloto, mas ele caiu, ele mudou. Ele mudou, ele criou outra personagem. Ele criou outro personagem. Porque o Pequeno Príncipe é que vai fazer todo esse diálogo com toda essa turma aí, com o bêbado, com o rei, com o geógrafo, com o acendedor de lampiões, com o astrônomo, com o vaidoso, com a raposa, com todo mundo aí. E ele chega e ele traz a rosa. Mas então ele não se transformou esse Pequeno Príncipe, ele não virou esse Pequeno Príncipe. Ele vai dizer assim, que você tem que repensar que a criança tem que ter a memória de criança e não pode morrer essa memória de criança. Sim. Então ele não é o Pequeno Príncipe? Não, veja bem. Não necessariamente, mas ele pode estar plantando aquela ideia de que todo adulto um dia foi criança. Então eu estou para a criança que está dentro de você para transmitir para todo mundo. Porque ali mostra exatamente isso. O piloto, tem hora que ele está calmo, tem hora que ele briga com o Pequeno Príncipe, tá? E vão interagindo e mostra aquela dualidade que existe entre a criança e o adulto. Certo? Não, mas ele não vira, porque na dualidade ele não deixa de ser o piloto, ele não vira o Pequeno Príncipe? Aí está o segredo da obra de arte. Pois é. Veja bem, na minha interpretação, eu prefiro não chegar a essa conclusão. Na minha interpretação. Mas cada um tem que fazer a sua interpretação. Tá, na situação que o senhor coloca no final também aqui, ó, que precisava que a serpente mordesse o Pequeno Príncipe venenoso para ele voltar para o planeta, para o lugar dele, para o asteroide dele. Do ponto de vista do senhor como leitor, olha, é uma questão que a gente às vezes tem medo de avião, veja quanta queda que o cara sofreu e não morreu. Né? Já foi só na quinta. E uma hipótese que o senhor coloca que ele pode ter empinado o avião dele e se matar. Mas um camarada como esse, o senhor acha que um camarada com astúcia, com a capacidade que ele tinha assim, com tudo isso, ele ia ter necessidade de se matar? Veja bem, não é uma questão de necessidade, mas acontece que a questão da depressão e a questão de certos problemas individuais são problemas que nem sempre são revelados. Ele pode ter uma gama infinita de problemas que nunca foram revelados e que chegou num ponto e ele diz, não vale a pena continuar. Mas veja bem, não é uma afirmativa, deixei claro, são 3 hipóteses, certo? Mas essa hipótese ela não é descartada. Mas não estamos afirmando que ele tenha se suicidado. Isso eu deixei bem claro. Ele pode ter sofrido uma avaria, o avião caiu e morreu, ele pode ter sido abatido, ele estava durante o tempo de guerra, ou então a terceira hipótese, que seria a voluntariedade do ato. Tá, e a última coisa que é então, o personagem é francês. Na verdade, a França nessa época, essa Segunda Guerra Mundial, a França foi tomada pela Alemanha, né? Sim. Você descreveu na Sofia. Mas é o valor, por exemplo, do francês. Se eu tivesse que escolher
lugar para eu nascer, não escolhi nascer no Brasil, mas eu escolheria a França para nascer. Hipótese. Mas então, na verdade, ele é um escritor que ele valoriza a França. Ele valoriza a França, isso que o senhor observar. Ele valoriza a França, é um patriota francês. Em todo lugar que ele estava como piloto, ele é um representante, além de ele ser o piloto, de ser o coisa, ele é um francês. Sim, não, mas isso não o personagem, aí seria o autor. Sim, mas o autor ele viaja como personagem, A todo lugar que ele vai, ele viaja como personagem. Ele valoriza a França, a cultura francesa, né? Agora, eu não sei se o senhor descobriu alguma coisa sobre isso aqui, porque na verdade toda essa situação aqui, ó, é tudo as frases do sentimento, do amor, não é da humildade, de toda essa situação, é uma questão bíblica. Quando será que o Saint-Exupéry era um grande conhecedor da Sagrada Escritura? Essa aí tem veja bem, como a gente sabe que o horário daqui da nossa mensagem é limitado, não dá para a gente ir em busca de todas as... Tá. Não cheguei a esse ponto. Curiosidade material. Você deve, José, porque como você viu, é uma obra, você vai tirando, vai aparecendo. Tá, beleza. A beleza da obra de arte é exatamente isso. Ela é aberta para várias interpretações, né? Então, daí, inclusive, que o professor colocou, que eu achei muito interessante, que cada vez que eu leio a mesma obra, eu descubro coisas novas. Sim. Né? Então, à medida em que a gente vai avançando em experiências, em idade, nós vamos colocando dentro da obra as nossas impressões. Por isso que a obra de arte, ela só se torna, ela é do autor, somente do autor, enquanto ele não publicou. A partir do momento que ele publica, deixa de ser só dele e passa a ser daquele que lê. Porque eu vou com as minhas expectativas, com a minha experiência, com o meu conhecimento, com o meu momento histórico, né, interpretar a obra. E aí a gente vê tudo isso que o senhor fez, essa interpretação, que uma criança não teria essa interpretação. A criança ficaria mais, né, na superfície do texto, na parte mais superficial. Achando bonito a conversa do Pequeno Isso, Príncipe que é Paradoso. linda. Muito. Isso, e que é linda, né? Por isso que a própria literatura infantil, a gente comenta assim, será que ela é realmente escrita para criança? Porque a gente lê, como adulto, uma obra de literatura infantil e diz, meu Deus, quanta coisa tem aqui que eu posso explorar. Né? E veja bem, eu havia comentado, esse assunto não é para uma palestra de meia hora. Não. É para dar um curso. Então, se a gente fosse pegar tudo que tem, daria para falar 8 horas. Eu perguntei, quando eu comentei com o presidente sobre esse assunto, eu perguntei quanto tempo eu tenho. 8 horas chega? Eu perguntei, 8 horas chega? Dá para fazer um teatrinho legal, sabe? Não, eu acho que fica como sugestão para todos lerem e depois fazer uma discussão. Seria muito interessante. Por isso que eu tinha sugerido se pudesse ler antes. Né? Eu li aqui, no meu livro, tem um pouquinho da vida dele, né? A vida e a obra dele. E aí tem uma passagem que diz que ele passou por Santa Catarina, numa cidade chamada Campeche, em Santa Catarina. Então, o que ele descreve aqui mostra que ele era um homem de bem, né? O autor, porque ele deixa impressões, ele faz uma amizade aqui com um pescador e que chamava ele de Zé Perri. Ele era chamado Zé Perri. Zé Perri. Chamava de Zé Perri. E o neto desse homem, o neto do seu Deca, que era o pescador que ele fez amizade, ele escreve um livro, chama Deca e Zé Perri, Cativante, Pai do Pequeno Príncipe. Então, eu acho assim, que só aqui já demonstra que ele era realmente uma pessoa boa, né, que tinha um coração cheio de amor, porque era capaz de fazer amizade facilmente
E as impressões foram tão fortes, né, que essa cidade diz que tem muita referência, várias lojas, vários comércios têm um Pequeno Príncipe, né? E veja bem, acho interessante É essa bem comparação. bacana. É interessante